dia 17 de jejum de redes sociais. Mentira! Dia 17 de construção de hábitos saudáveis. Por falar em construção de hábitos saudáveis ou manutenção, eu estou no modo manutenção. Mas hoje, por curiosidade, eu fui checar quanto tempo eu estava gastando em redes sociais. E pasme, foi muito além do que eu imaginava. E pasme mais ainda, foi gravando um monte de vídeo. Tudo bem, eu não deixo de ser criadora de conteúdo, né? Mas é indispensável para minha profissão, para minha carreira, eu ficar gravando vídeos toda hora para o Instagram? Óbvio que não. Porque se cada vídeo que eu vou botando lá no meu stories dura 1 minuto, e eu sou daquelas que gravam 1 minuto, se deixar fala até mais. Tanto fala até mais que são vários. 1 minuto, você vai somando de 1 em 1 minuto, você gasta uma fortuna do seu banco de horas da sua vida. E eu gastei 1h30 no Instagram. Tá certo que eu acabei vendo os outros posts, outras coisas, mas que enorme perda de tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas úteis que eu preciso também para desenvolver a minha carreira. Eu fiquei um pouco chocada. Então, mexi lá no timer do meu celular, botei acho que só meia hora de Instagram por dia, e é o que terei. Vai ter que ser assim, né? Por que eu tô falando isso aqui? Porque é um hábito ruim, é um vício meu, redes sociais. É um vício meu. Então, se é um vício meu, é um hábito ruim meu. Então, este hábito ruim meu precisa sair. Precisa ficar controlado. E será que eu sou tão indispensável assim que eu tenho que ficar mostrando minha cara lá no Instagram toda hora? Não. Acaba entrando outros problemas. Meus, seus e de qualquer pessoa que fica lá postando um monte de coisa. Isso era uma coisa que eu tinha comigo desde sempre. Quando fica vendo um monte de pontinhos lá no Stories, mesmo que seja conteúdo interessante, isso mostra uma enorme de uma carência da pessoa, uma necessidade de ser vista, uma necessidade de chamar a atenção. Patética. Eu falo patético porque é o que acontece comigo. É patético isso, porque se você tem conteúdo, você posta lá o seu conteúdo. De vez em quando mostra a sua foto. Mas ficar postando 1 milhão de coisinhas lá dentro mostra uma insegurança e outras coisas mais, né? Porque aí varia de pessoa para pessoa, mas muitos problemas internos aí que tem que ser resolvidos. Não tô falando pra você virar o 007 que ninguém fica sabendo, né? O detetive, o espião, que ninguém sabe o que tá fazendo. Não, também não. Pra mim, esse tipo de pessoa também tem problemas. O que eu tô falando é: até que ponto estamos produzindo conteúdo? Precisamos produzir conteúdo? Ou estamos só botando nossas carências ali a público para todo mundo ver? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Então, para minha não surpresa, porque eu já imaginava que as horas estavam demais, eu fico sempre pegando o celular para checar. E as redes sociais, né, o sistema, ele é muito esperto assim, né, é um robô, não é esperto. O algoritmo, eles sabem, eles veem quantas vezes você vê, então eles ficam botando posts que te interessam. Quando você vê, você tá lá preso por horas naquilo ali. Tem um porquê, já conversamos exaustivamente sobre isso naqueles 30 vídeos que eu fiz sobre redes sociais. Agora, falando um pouco dos meus hábitos, vamos falar, você quer os pontos positivos ou os pontos negativos? Primeiro, queria que você pudesse me responder ao vivo, mas fingindo que você escolheu os pontos negativos. Os pontos negativos é que está sendo difícil para mim. Os novos hábitos que eu tinha e preciso desenvolver, que um deles é as finanças, parar de gastar com bobagem. O segundo deles é o me organizar. Esses dois estão capengas e eu preciso desenvolver esses dois hábitos de finanças e de me organizar. Precisa, tipo, questão de, sabe assim, quando você chega num ponto e fala, cara, agora tem que mudar. Mas aparentemente parece que não é tão urgente na minha cabeça, porque eu sempre deixo por último e quando vejo vou dormir feliz da vida. E pior, com aquela sensação hipócrita, auto-hipócrita, de, ai, fiz tanta coisa que já é automático, que já vem fazendo há muitos anos, já é automático, não me custa nada, eu nem penso, eu só faço.
E o que eu preciso de fato fazer, que não é automático, mas que eu preciso tornar automático, eu não estou fazendo. Eu fico enrolando e pensando numa desculpa bonita para te dar aqui, ou conteúdos interessantes para você não lembrar que eu não estou lendo a lista porque eu não estou fazendo o que eu me propus a fazer. Dificilmente você vai achar algum youtuber tão sincero quanto eu. Tem um preço, como eu já te falei, mas eu pago esse preço, se for te ajudar de alguma maneira. Mas todo o resto eu fiz. Mas o de economizar, não. Hoje eu comprei, tive que ir na farmácia. Eu adoro essa frase, tive que, geralmente justifica nesse caso, né? Geralmente justifica um erro que a gente cometeu. E as desculpas que a gente dá são super plausíveis, são boas, verdadeiras. Por exemplo, eu precisava de absorvente. E sempre precisava. Não dá para esperar o dia que eu me propus a compras, que eu já me perdi, já que eu tô comprando todos os dias. Já me perdi no dia que eu me propus. Não dá. Isso é algo que não dá para esperar. Precisa-se de absorvente. Não é algo que segura, né? Não somos na época dos paninhos. A gente tem que ter, né? E se eu, do jeito que eu sou desorganizada, tem que ser um paninho. Os paninhos que tem que trocar por dia e jogar fora. Porque se você esperar eu lavar... Ai, Jesus, eu preciso me tornar uma pessoa organizada. Então eu tive que ir na farmácia. Comprei algodão, aproveitei e comprei algodão, comprei não sei o que. Aí é chato, sabe? Porque quando você se propõe a fazer algo e você mesmo se boicota, ou você pode dizer que o universo conspira contra você e você tem que boicotar, porque nós somos fábricas de desculpas. Nós somos capazes de desculpas incríveis para justificar nossos atos, certos ou errados. Então, se aqueles que o universo conspira a favor, então contra, então eu posso te dizer que tudo conspirou contra, mas essa não é a verdade. Foi porque eu comprei coisas hoje, porque eu sou uma desorganizada. Porque se eu tivesse me organizado, caracas, ó, tá acabando isso, vamos sentar e fazer uma lista? Vamos sentar eu e eu mesma, fazer uma lista do que eu preciso no mês, vamos anotar. Meu dinheiro entra por semana, não sou rica, para dizer a verdade, eu tenho que ralar muito para conseguir as coisas. Então vou separar e como eu te falei, eu recebo por semana, não dá para me programar e fazer as compras do mês. Não, eu tenho que me planejar de acordo com a semana, e tem semana que às vezes eu não trabalho, é raro, mas às vezes tem semana que não entra nada. Então eu tenho que me programar para esses gastos. Então assim, as coisas que eu gasto são mais ou menos previsíveis. Eu já sei disso, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer. Eu e você sabemos o que temos que fazer. Só que a gente não faz. Por preguiça, comodismo, começa a ficar difícil, e aí enrola, e aí fica chato, e aí não quero, sabe? Aí aquele negócio. Aí vem aqueles discursos lindos de você precisa de força de vontade, você fica escutando um monte de coisa de motivação, músicas animadas tal, e faz por um dia e depois não faz de novo. Porque não sustenta essas motivações. Então tem que achar um porquê bem forte. Às vezes não tem porquê. Não tem nenhum porquê. Porque eu quero ter não sei o quê. Sabe, pra mim não funciona. Ainda mais quando bate o cansaço demais, ou a fome, ou a preguiça, ou qualquer coisa forte demais, né? Vamos supor, fome e sono. Meu querido, não tem porquê nessa terra que vai me fazer não ir dormir ou comer. Ah, não tem. Então, assim, será que eu sou um ser atípico? Sou o único ser que não tem um porquê forte? Não tem um porquê. Salvo se Deus falar não, aí tudo bem. Se ele falar não, ele vai garantir o resto. Eu nem me preocupo com relação a isso. E por falar em comer e fome, não come isso aí, coisa. É o negócio do remédio. Caiu a cápsula do remédio. Minha gata tá lá brincando. Não, pode brincar, mas não pode comer. Caiu a tampinha do remédio. É só a tampinha, só o plásticozinho. É isso que eu respirei, né? Da asma. E eu tava falando. A gata me distraiu. Eu também tô com sono. Do porquê. Enfim, se eu lembrar eu volto. Que horror, né? Os meus vídeos são ótimos. Pra você ver que eu não tem nada de formatado. E nem creio que vai ter um dia. Senão eu vou deixar de ser eu. E eu não quero deixar de ser eu. Nem no vlog, né? Nos outros vídeos que foram informativos, de ensino,
e coisas do tipo, tudo bem, né? Não vou ficar lá falando numa coisa que eu quero te ensinar, ou numa coisa que eu quero compartilhar de conteúdo, ou qualquer coisa de receita, aí não. Mas, pô, no meu vlog, dá licença, é um diário. Vocês vão ser obrigados a lidar com isso. Então, não sei o que eu tava falando, mas voltando, vamos aqui ver do livro que eu tava lendo hoje, 2 livros, né, que eu li vários. Ai, será que isso faz parte do caos? Era isso que eu tava falando, né? Nós somos fábricas de arrumar desculpas, gente. Mas a gente tem que pegar uma por uma dessas desculpas e ir nelas. Então, eu nem vou anotar mais aquela lista enorme de hábitos, porque 95% dela eu já faço. Botei lá só pra encher volume e parecer legal. Olha quantas coisas que ela faz. Essa é a bem da verdade, mas tem 2 deles que eu tropeço. Organizar e limpar as coisas e não gastar. Tropeço violentamente. Então é neles 2 que eu vou focar. Então todos. Eu até, inclusive, essa é uma coisa que eu ia falar, eu lembrei. Eu esqueci de comer hoje. Não comer hoje, eu comi de manhã, comi à tarde, comi um pedaço à noite e aí há mais ou menos 1 hora atrás, sei lá, uns 40 minutos atrás, eu botei uma carne pra botar na airfryer, esqueci. Aí cheguei agora à noite pra gravar o vídeo pra eu desligar as telas e poder ir dormir. Desligar as telas não, porque ainda vou gravar a Bíblia, né, naquele grupo de WhatsApp que eu te falei. Ainda vou ler a Bíblia lá. Mas desligar as telas, né. Aí eu falei, vontade de comer uma coisa, de gordura, sabe assim, quando você sente com vontade de energia, de gordura? Talvez não saiba, mas sei lá, um docinho do nada, sabe? Aí eu abri ali e falei, vou pegar ali, porque deve ter um restinho de gordura. Péssimo pra mim, porque é gordura assim, com uns restinhos de carne. Não a gordura em si, uns restinhos de carne, aí se eu como me coça, fato. Mas eu queria. Dos males, o menor. Melhor do que eu ficar com muita vontade e correr a tentação de comer uma porcaria. Não, nós não vamos comer porcaria, né? Uma das metas é não comer porcaria, não sair da Lion, né? Da Lion mesmo. Posso nem dizer que eu vou comer um ovo, é Lion mesmo. Abri um negócio de uma carne lá. Falei, caracas, eu tinha botado essa carne pra esquentar. Esqueci dela. Você já esqueceu comida? Já esqueceu de comer? Cara, isso pra mim foi surreal. Falei, caramba, eu estou nutrida. Eu estou bem, porque eu esqueci de comer. Já fiquei nutrida várias vezes, afinal, se você come bem, você fica bem. Não tô falando disso, né? Você tá alimentado, tá nutrido. Mas hoje, 17 dias depois, não sei quando foi dia 26, que foi dia 19 do mês passado que eu caí a última vez. E você tá até hoje tendo que ver meus vídeos assim. Que eu caí hoje. Ou seja, desde o dia 19 do mês passado. Hoje o meu corpo pode dizer, não tô com fome, não quero comer. Mas vai comer. Não quero comer. Nem lembrei. Cara, isso é raríssimo acontecer. Só me lembro disso ter acontecido comigo 2 vezes na minha vida. Inteira, 3 eu acho, no máximo. Bom, hoje aconteceu. A outra vez foi quando eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla. Eu perdi o apetite. Eu lembro que eu até fui num restaurante com os meus pais, restaurante bom, assim, não era carnívoro naquela época. E eu não quis comer. Eu comi um pouco assim, não quis. E a outra vez... Não me lembro. De perder o apetite. E hoje foi o supra-sumo. Hoje foi, tipo assim, subir no pódio. Porque de outras vezes já tinha acontecido, né? De esquecer de não querer comer, de perder o apetite. E hoje eu subi no pódio. Hoje eu não me lembrei de comer. Agora à noite. Não me lembrei. Cara, vitória, isso é pra aplaudir de pé. 0 vezes isso aconteceu comigo na minha vida inteira. 0. Então, meu caro e minha cara, não sei em que situação de vida tu tem com comida, com bebida, ou sei lá o que. É possível esquecer. Uau!
preciso esquecer daquilo. Maravilha. Por que eu vou comer, né? Vou falar agora, porque eu falei, vou comer, sem vontade de comer. Nem sempre podemos confiar no nosso sistema de saciedade, tá? Vários pregam isso. Tá com fome, come. Não tá com fome, não come. Isso é muito bom e válido quando você está metabolicamente, mentalmente, totalmente saudável. Tipo, Anthony Shaffer é um grande defensor desses. De que você tem que comer quando tá com fome. Quando tá com fome, não come, faz jejum natural. A Lua Ferrari também, que é outra que eu admiro, brasileira, também é dessa vertente. Tá com fome, come. Não tá com fome, não come. Se eu não me engano, aquele outro médico fortão lá, que eu esqueci também, um dos primeiros. Também é a mesma coisa. Tá com fome, come. O Baker. Sean Baker. Tá com fome, come. Não tá com fome, não come. Outros carnívoros bem mais antigos mesmo, os que passaram dos 20 anos, também são dessa vertente. Tá com fome, come. Não tá com fome, não come. Acho isso arriscadíssimo para quem está começando uma dieta tão nutritiva como a carnívora. Em todas as suas vertentes de carnívora. Isso é muito perigoso. Escuta o que eu estou te falando aqui. Muito perigoso, porque você já vem de um sistema adoecido já há muito tempo. Salvo se você tem 10 anos de idade, está assistindo meus vídeos e mudou sua alimentação por conta própria, salvo você que tem pouco tempo de bichamento, mesmo seus pais sendo loucos, te dando bolinhos Ana Maria, Jujuba e Bala Fine e McDonald's, mesmo assim, é assim, logo por você ser criança e ter um metabolismo bom ainda, o seu corpo não tá tão bichado, você logo entra nesse esquema. Logo. Pode chegar até os 18, dependendo do adolescente. Cara, passou dos 20, 30 anos, dos 30, não dá. 40, não dá. 50, não dá, principalmente se você for mulher. Quando você sai de um sistema de inanição, ou seja, tá a vida inteira passando fome, ou seja, dando só porcaria, seu corpo tá desesperado tentando pegar um nutriente que presta daquelas porcarias por anos. De repente você migra para uma dieta que tem muito nutriente, ele não vai querer comer mais, porque ele vai comer um pouco e tá desfeito, porque é muito nutriente que ele nunca teve, é um tesouro. Tô bem, só que não tá nada bem, foram anos de não estando bem. Então, não espere resolver da noite pro dia. Não espera resolver da noite pro dia, não funciona desse jeito, leva tempo pro seu corpo entrar nos eixos e se curar, leva tempo. O tempo não posso te falar. Quem te falar vai estar sendo um mentiroso, ou um vidente, ou um falso profeta. Ou a não ser que Deus fale mesmo com a pessoa e a pessoa te fala. Pode acontecer, claro. Tirando isso, não tem como. É muito pessoal isso. Então, às vezes, você vai ter que forçar comida pra dentro sem querer. Ai, Marquela, isso é antinatural. Cara, você viveu antinaturalmente a vida inteira. A vida inteira comendo coxinha, comendo empadinha, comendo Ruffles, comendo batata frita, comendo bomba, comendo podrão, comendo pizza de R$9. Mesmo se fosse R$100, tá? Tomando milhões de suco verde, achando que tava abafando. E taca fibra pra dentro, e taca comida de cavalo, tô falando de aveia agora, pra dentro, e tá abafando. Anos! Não espere que vai corrigir da noite pro dia para você confiar no seu sistema de saciedade. Porque agora tá entrando muito nutriente. O corpo nunca viu aquilo direito, viu só um pouco. E olha lá, um gostinho de sabor carne. Sabor proteína, carne aqui que eu quero dizer todos os bichos, tá? Tudo do bicho. Inclusive laticínios. Tenha paciência. Não dá para confiar nesse sistema de saciedade. Agora porque eu vou me forçar a comer. Não bateu a meta proteica, eu nem calculo mais meta proteica, já tem muito tempo. Afinal são 3 anos a carnívora. Mas por quê que eu vou me forçar a comer? Porque eu estou treinando bastante. Por eu estar treinando bastante,
Meu corpo precisa de nutrientes. E não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Musculação dá muita fome. Para mim, eu já piso na academia e já fico com fome. Os outros exercícios físicos eu não sinto fome. Eu posso passar o dia inteiro sem comer nada, eu não sinto fome. É muito raro eu sentir fome. O dia inteiro. Então, neste caso, como eu vou respeitar a minha saciedade se eu não quero comer? Ah, não come, alguns vão falar. Mas se você chegar para alguém e falar não coma ou respeite o seu sistema de saciedade, você tem que conhecer todo o contexto da pessoa. A pessoa tem que se conhecer, né? Que às vezes você não tem ninguém, você está aqui só me ouvindo. Você vem de um contexto adoecido? Quantos anos você ficou se alimentando mal? Quantos anos você tem algum problema de massa? Você tem massa magra? Tem músculos desenvolvidos? Como é o seu sono? Como é a questão da ansiedade? Tem depressões? Normal, tá? O ser humano oscila normalmente, mas você sabe quando sai da caixinha que eu tô falando, do normal. Como é o seu nível de estresse? Como são os seus hormônios? Você sente os hormônios, sente calorões, não sente calorões, sente mais frio, mão tá gelada, pé tá gelado? Você fez dietas loucas, jejuns loucos durante muitos anos da sua vida? Você tomou muitos remédios? Como é? Você tem problema de sarcopenia? Entramos onde eu estou. Não estou mais, em nome de Jesus. E nem voltarei. Mas eu já tive sarcopenia. Então não é opcional para mim baixar as proteínas e aumentar as gorduras só. Não. Minha proteína vai ser sempre alta. Porque como eu já te falei milhões de vezes, parece que a sarcopenia fica te assombrando, igual um fantasminha assim ao redor. Parece estar sempre ali. Esperando uma brecha tua. Então não tem essa de jejum pra mim. Hoje foi um dia que eu treinei cardio. Então hoje é o dia que eu não tenho fome. Então hoje é o dia que eu vou comer. Amanhã eu vou ter que fazer musculação. Vou comer normalmente. Não come uma vez só. Não como. Não acredito que as pessoas absorvam tudo de uma vez só. Tá todo mundo doente. Talvez em algum período da humanidade mesmo, criada por Deus. Talvez se não tivesse tão bichado naquela época, tudo bem, comer uma vez só. Igual se você for ler na Bíblia, outras coisas, você vê que as pessoas comiam muita farinha ou cevada. Eles comiam muito carboidrato, mas assim, muito carboidrato mesmo. E tava lá, vivendo. A gente gosta de pegar só para falar só dos carnívoros, né? Não, viviam, estavam lá vivendo, mas provavelmente mesmo, eles eram menos bichados que eu e vocês. Mesmo comendo aqueles bandos de carboidrato, eles não tinham ultraprocessados. Eles não tinham telas, eles não tinham luzes artificiais. Eles tinham outras bagaceiras, né? Bagaceiras na humanidade sempre existiu. Drogas, bebida, depois de Noé, né? Lembro, Noé foi o primeiro. Drogas, bebidas, sexos alucinantes loucamente, isso que eu quis dizer, loucuras, psicopatias e coisas do tipo, isso sempre existiu. Sair lá do Éden já começou a bagaça. Então, assim, algumas coisas, doenças existia doenças, só que não era em nível pandêmico igual é hoje em dia, porque hoje em dia é em nível pandêmico. Hoje em dia é difícil conhecer quem não toma remédio para alguma coisa. Difícil ver uma criança que não tem diagnóstico de algum transtorno. Difícil você ver algum adulto que não tenha problema em alguma área. Que é difícil. Então não podemos culpar só a luz elétrica, não podemos culpar só os ultraprocessados também. Não podemos culpar só essas coisas sempre, né? Então assim, tá bagunçado o negócio. Tá bagunçado. Piorou. Mas sempre existiram doenças, sempre existiu gente gorda, sempre existiu vícios, sempre. A gente acha, nós seres humanos sempre achamos um caminho para fazer caca, sempre. Então assim, sempre existiu, mas está em nível de pandêmico, tá surreal. Eu vi campeonato agora de
Não sei, gente, lá no Nordeste, que essas baboseiras de ficar fazendo nada. Os adolescentes lá fazendo umas dancinhas, uns negócios, karma, não sei o que, esqueci o nome do troço. Falei, caracas, que... Olha, o trem tá esquisito. Mas sempre existiu gente esquisita, sempre doida. Mas antigamente não era só, você não bastava ser só esquisito e doido e rebelde dentro de casa. Não vou trabalhar com você, papai, na roça hoje, porque hoje eu estou depressivo, vou ficar no meu quarto porque eu te odeio. Por favor, fecha a cortina, porque minha vida não tem sentido. E ele levar a chibata do pai dele. Vai, levanta essa bosta dessa cama. Eu quero... Não mentir esse diálogo. E não precisamos voltar no tão antigamente, não, tá? Provavelmente na época dos seus avós, bisavós, já era assim. Não tinha esses negócios. Mas também não pode falar que não existia. Existia galera que tinha esquizofrenia, bipolaridade, epilepsia. Existiam essas doenças todas, aí existiam também, mas não era em nível pandêmico. Hoje é difícil, igual eu falei, é difícil achar que não tem. Antes era um caso isolado à parte, que eu nem posso culpar a alimentação não, porque a alimentação deles era limpa, né? Limpa, que a gente acha que tinha carne à vontade para todo mundo a vida inteira. Conversa fiada que tinha carne à vontade para a vida inteira. Óbvio que não tinha. Não tem bicho, não tinha bicho. Assim, meu Deus, hoje quero comer uma vaca. Mata lá a vaca e guarda na geladeira. Não tinha geladeira. Não tinha bichos toda hora. Então a alimentação tinha carboidratos e muito carboidrato. Ai não, você está falando da época que tinha não sei o que, né? Da agro não sei o que. Antes disso não tinha. Antes disso não tinha antes disso. Cadê os antes disso? Não tem antes disso. Acabou isso antes disso. Acabou. Não ajuda a gente tentar viver uma coisa que não cabe mais, né? Não, eu quero viver igual os Neandertais. Sabe como eles se chama lá? Esqueci o nome. Aquele povo, antes deles assentarem, fazerem as fazendas lá. Plantações das coisas. Quero vir aquele povo. Cara, nenhum de nós aqui sobreviveria um dia daquele jeito. Um dia. Um dia. Só pra te lembrar, ele não tinha iPhone, tá? Eles não tinham iPhone, tá? Eles não podiam carregar o celular deles. Eles não tinham TikTok, tá? Eles não tinham ar-condicionado, ventilador. Eles não tinham panelinha para fritar, fazer a tapioca deles. Eles não paravam o tempo deles. Preciso acompanhar o sol, nasceu, olhar o céu. Eles não... não, vou usar só algodão puro. Gente, não, é que a gente tem que aprender a raciocinar. E eles têm, aquele negócio, tem teorias que encaixam, sabe? Não, mas o corpo humano não evolui tão rápido assim, demora muito tempo, então nosso corpo ainda está naquela época lá, mas a gente está vivendo nessa época aqui, por isso que estamos adoecendo. É pouco tempo que a gente está vivendo com legumes, com vegetais, não sei o quê. Na minha Bíblia e na sua Bíblia, fala de pessoas que viviam só de carboidratos, porque eram pobres e trabalhavam. Ficaram doentes? Não, continuavam, levantavam todo dia, antes do sol nascer, para ir lá trabalhar. Trabalhava o dia inteiro e voltava, dormia à noite. Tava melhor que eu e você comendo só carne, sangue, vísceras e gordura. Não dá pra gente culpar só a alimentação. Não dá. Nosso estilo de vida tá nos cagando, desculpa o termo, de todas as maneiras. Eu falei pra minha amiga que eu não ia ser grosseira mais, que eu estava sendo muito grosseira. Mas na verdade ela falou que eu era muito dura na maneira de falar. E eu falei pra ela, não vou ser mais. Depois que eu falei isso, não vou ser mais pra ela, fui mais 3 vezes com pessoas aleatórias. Mas não fui grosseira, eu falei a verdade, joguei a real. E agora eu tô aqui com você de novo, 5ª vez. Acho que vou ter que anotar minha lista de novos hábitos. Ser uma pessoa não falar tanto assim. E eu não tô falando, tá? Antes que levante aí os defensores dos macacos.
Não tô falando que não tinha o povo que vivia só de carne, só tô te falando que não era como a gente imagina. Não tinha carne à vontade o tempo inteiro. E aí fazia o quê? Eles ficavam o ano inteiro em jejum? O inverno inteiro eles deitavam lá igual os ursos e hibernavam? Aí quando derretia a neve, o frio, eles levantavam e iam comer? Óbvio que eles comiam outras coisas, gente. Óbvio que eles tinham um sistema de guardar as comidas para não perder também. Devia ter. Mas não dá pra gente falar, pronto, essa é a verdade. A minha espécie foi feita para comer carnes e gorduras. Não, a sua espécie, não é a sua espécie, a sua criação, que você foi criado por Deus. Quando pecou lá, que foi criado para comer frutos e não sei o que, caiu, aí sim foi modificado mesmo. Foi modificando mesmo, mas não saímos do Éden para virar uma ameba, para virar um peixinho, para virar não sei o que, não. Saímos inteiros. Foi mudando ao longo das gerações. Teve o dilúvio lá, matou todo mundo. Precisava matar todo mundo, mas Deus poupou os que ele queria poupar. Queria poupar um. Por causa desse um, poupou a família dele. E aí... depois desse daí, aí mudou mais ainda o negócio, o corpo do ser humano foi mudando mais ainda depois do dilúvio. Então pode ter levado muito tempo desse período até aqui, com certeza pode ter modificado, pode não, mudou, mas não estamos evoluindo, estamos involuindo. O povo antes, como eu já te falei antes, vivia até 1000 anos, até mais. Depois, agora, filho, igual eu já falei, se chegar a 100 anos lúcido, é uma vitória para aplaudir, mais uma vez, para aplaudir de pé. Com todos esses suplementos maravilhosos, com carnes maravilhosas, tudo, não chega. Vamos falar que a gente está evoluindo. Cara, eu falei que eu não ia ser grosseira, eu vou ser bem gentil. Falar que a gente está evoluindo é uma coisa assim, a sabedoria vem e você corre dela. Pronto, fica mais bonita assim. Cara, é só parar, antes de seguirmos qualquer vertente, vamos parar, respirar, falar, antes de eu ficar viajando igual os filósofos lá, em coisas esquisitas, ou sensatas, como eu tô hoje, eu tô dormindo bem, eu tô me alimentando bem na medida do possível, eu tô fazendo trabalho de força, eu tô desligando as telas, eu tô vendo o céu, eu tô conversando com as pessoas, eu tô escrevendo. Você tá fazendo o básico. Ninguém faz o básico. Quando eu pergunto do básico e fica as pessoas perguntando a mesma coisa todos os dias, eu falo, cara, você fez o básico? Fiz. Quantos dias? Hoje. Então multiplica isso. Hoje por 365 dias. Aí depois de fazer o básico por 365 dias, aí a gente vem conversar sobre outras coisas, os ajustes. Mas não queira resultado imediato, não vai vir. Não vai vir. Mesma coisa pra mim, isso que eu tô falando pra você, eu falei, essa foi uma conversa que eu tive comigo outro dia. Eu não melhoro nunca, eu te falei até, eu não melhoro nunca, essa asma, esse nariz entupido, esse negócio. Não aguento mais. Eu comi porcaria no dia 17 do mês passado. Eu sou cheia de doença. Era pra melhorar, não vai melhorar assim, não vai. Você não vai perder seus 20, os seus 50 quilos da noite pro dia, não vai se perder com seu monjaro ou cirurgia do estômago. Monjaro aqui é toda a família, tá? Vai voltar depois, ou vai estourar em outra área. Essa conversa que eu tenho com você, eu tive comigo. Eu não tô preocupada com emagrecer. Eu quero respirar. Eu quero respirar sem precisar de usar bombinha. Eu quero caminhar sem ficar ofegante. Eu quero poder deitar e dormir sem começar a espirrar. Minha casa tem muito mofo também, né? É o que eu quero. É só o que eu quero. A minha reclamação é dessa. Não, também reclamo de falta de dinheiro. Também reclamo de não me organizar, da casa tá bagunçada. As 3 coisas que eu reclamo estão intimamente direcionadas a mim. Da minha saúde, o básico que eu tô querendo é porque eu comi porcaria. E meu corpo demora pra curar.
Da casa organizada, a que mais bagunça a casa sou eu. A segunda é minha filha. Mas por quê? Porque eu bagunço, aí depois eu fico olhando, aí fico com preguiça de mandar e mando, mas depois eu vejo a minha área tá bagunçada, casa bagunçada por minha causa. E o negócio de parar de gastar sou eu, que abro o site, que legal, aí vai comprar uma outra coisa, coisas pequenininhas, porque eu não tenho muito dinheiro. E não uso cartão também. Então quando foi o dinheiro, gente, onde foi o meu dinheiro? Que é pouco. Às vezes coisas úteis, sim, mas precisava? Para quem tá querendo guardar dinheiro? Não. Então eu não sou vítima, nem mesmo de querer respirar. Eu fiz por onde? Então eu não te olho como vítima. Também. Ah, nasci com tal doença. Beleza, tem gente que nasceu pior que você e tá aí. Sei lá, até pintando quadro sem mão, sem pé, sem nada, que eu já vi. Esses negócios. Vamos reagir, eu e você, tá? Aqui nós estamos juntos nesse barquinho. Você não tá sozinha. Eu também tô na mesma. Mas eu me recuso a ficar lambendo as minhas feridas e ficar culpando o universo. Uma boa noite, até amanhã.